Jesus precisou de coragem antes de começar. Mas sabe o que é interessante? Jesus precisou de coragem também antes de enfrentar a cruz. O que Deus está nos ensinando é que antes de começar e antes de finalizar, Jesus sempre foi buscar em um mesmo lugar tudo aquilo que ele precisava. E essa chave vai gerar vida em você. Ei, olha para mim. Antes de começar e antes de se entregar, Jesus precisou de coragem, ele buscou no mesmo lugar. Quando Jesus começa o ministério, ele vai para o deserto, em secreto busca no Pai aquilo que precisa. Mas a Bíblia diz que antes de ser crucificado, Jesus está no Getsêmani, ele chama os discípulos, ele diz: olha, eu preciso que vocês estejam conectados comigo, orem comigo, porque eu estou sentindo uma angústia mortal. Jesus, ele faz a mesma coisa que ele faz antes de estabelecer o primeiro milagre. Jesus sai do meio da multidão e vai ouvir do Pai aquilo que ele precisa no momento mais difícil. Eu quero compartilhar com você que para permanecer firme você vai precisar de coragem, mas essa coragem só vem da voz do teu coração. Talvez se te falta coragem, desculpa dizer, mas talvez possa estar te faltando intimidade em primeiro lugar. Intimidade faz com que eu ouça a voz do meu Pai, e é a voz do meu Pai que me dá coragem para permanecer de pé. Pastor, eu quero ter coragem. Como que isso acontece? Não vem através de palavras otimistas, não vem através de circunstâncias ou promessas de homens. Toda palavra que é liberada de Deus para nós nos dá coragem para permanecer. Jesus, antes de começar e antes de se entregar, fez algo, e ele estava dizendo para a gente: olha, vocês precisam olhar o que eu faço para entender que isso não é em vão, é um princípio. Quando tudo se levantar contra você, se esconda em Deus. Existem pessoas que quando pecam, fogem de Deus. Irmão, deixa eu te falar uma coisa: se você errou, se você pecou, se você está cansado, se você está pensando em desistir, não fuja de Deus, corra para Deus, não corra dele, corra para ele, se esconda nele, confia nele, descansa nele. Você vai encontrar refúgio para a tua alma. Você vai encontrar energia para você permanecer de pé. Tem dias que você vai falar: tudo que eu menos queria era sair de casa, mas Deus vai falar: ei filho, tem de bom ânimo, eu venci o mundo e você vai vencer também. Sabe, nesses dois momentos Jesus está ensinando um segredo para a gente: sai do meio da multidão e corre para perto de mim. Lucas 22:39 diz: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E chegando lá no lugar em que eles estavam, ele disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Então Jesus se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. E a oração de Jesus foi: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Então apareceu um anjo do céu que o fortalecia. Irmão, a gente precisa crer naquilo que a gente professa. A Bíblia diz que Jesus transpirou sangue, sentiu uma angústia mortal. Jesus, ele estava angustiado, porque ele sabia o que iria acontecer. E não era a dor da cruz que deixava Jesus angustiado, era a dor da separação. Pela primeira vez, Jesus e o Pai seriam desconectados. Quando Jesus está dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. O cálice que Jesus está dizendo não tem a ver com a dor que ele enfrentaria, tem a ver com a separação que ele enfrentaria, porque naquele cálice que Jesus bebeu estava o meu pecado e o seu. Aquele cálice que Jesus bebeu estavam as minhas doenças e as suas. Aquele cálice que Jesus bebeu estava a minha condenação e a sua. Então Jesus, ele está olhando para aquele cálice, ele está dizendo: Pai, eu sei o que vai acontecer. Depois que eu beber desse cálice, a gente vai se afastar, se desconectar. Se possível for, não me deixe fora de você, porque nós somos um. Mas todavia seja feita a tua vontade. Então o que acontece na redenção é: Jesus, ele recebe o meu pecado e o seu, para que aqueles que mereciam receber a sua sentença agora recebam a sua herança. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Aquele que nunca cometeu pecado recebeu o meu pecado, para que eu fosse feito justiça de Deus. A Bíblia diz que Jesus vai ao inferno e ele morre numa condição de pecador. Jesus recebe toda a doença, todas as calúnias, toda a condenação, todo o jugo, todo o peso, todo o cansaço. Mas ao terceiro dia, quando ele ressuscita, a Bíblia diz que ele vence então tudo aquilo que tenta nos derrotar. E a palavra de Deus diz: olha, porque Jesus venceu, vocês vencerão também. Porque Jesus ressuscitou, vocês ressuscitarão também. Assim como vocês morreram como Jesus na morte do batismo, e Jesus ressuscitou, assim também vocês ressuscitarão. A palavra está dizendo: tudo aquilo que Jesus viveu, tudo aquilo que Jesus venceu, você vai viver e vai vencer também, se estiverem em mim.
e as minhas palavras estiverem em vós, nada vai te paralisar. Marcos 15:34 diz: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz, ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me desamparais? Cara, isso é muito poderoso. A referência que Jesus faz o tempo inteiro em relação a Deus é chamando de Pai, mas quando ele está nesse momento final, ele chama de Deus, porque o Filho de Deus se tornou pecado, para que os pecadores se tornassem filhos de Deus. Naquele momento ele já está conectado. O Pai diz: Deus, por que me desamparaste? Cara, isso é muito poderoso. A Bíblia diz que ele era o unigênito, ou seja, o único filho de Deus, mas depois da ressurreição ele se torna primogênito, ou seja, o primeiro de muitos filhos de Deus. Que eu quero te lembrar, irmão, é que Jesus precisou enfrentar momentos difíceis também para ter você de volta. Então eu quero te encorajar: quando os momentos difíceis vierem, não deixe que eles sejam um ponto final na tua história. Não importa se o momento é desafiador, existe um Deus que já venceu todos os desafios.